ela conseguiu transformar uma jurisprudência através de uma ação da fundação. Inédita no Brasil, foi através da... E que reverteu? Qual foi a reversão positiva? É o recurso daquele compensação ambiental. da federal? Destinação das áreas de compensação ambiental. É um valor bem alto, né? O da Replan? Quantos milhões? Está em 40 milhões agora. Mas já está em instância final? Está em segunda Dinheiro instância. da onde que eu não entendi? 40, é da Replan. Da Replan. Boa noite. A Replan não tem outorga, sabia? Até 2002 só. 2012, valia 10 anos. É um absurdo, né? Os grandes, Vou te os contar, meu. poderosos E aí como é que cumprem faz o um troço protocolo. desse aí? Se ela está irregular? Não tem outorga? Me apresentar. A gente tem pouco tempo, vai ser curto. Isso, eu vou tentar ser breve. Meu nome é Camila, eu sou procuradora lá da Fundação José Pedro de Oliveira e vou tentar trazer aqui um pouco das nossas razões, por que a gente acredita, por que a gente é entusiasta dessa ideia de uma gestão descentralizada das unidades de conservação no município de Campinas. A gente sabe que os municípios eles vêm passando por um processo de ampliação das responsabilidades desde a Constituição de 88, que remodelou o Pacto Federativo Brasileiro e trouxe novas competências para os municípios e o Brasil tem caminhado, até pela dimensão territorial do Brasil, a gente tem caminhado para uma municipalização de diversas políticas públicas em vários segmentos, como na saúde e na educação. E na área ambiental não é diferente, né? A Lei Complementar 140, por exemplo, de 2011, ela trouxe a municipalização do licenciamento ambiental para os empreendimentos de impacto local. Então, hoje se entende que o município ele tem assumido esse protagonismo em uma série de políticas públicas porque ele está em condições de dialogar melhor com a sociedade e de compreender melhor e trabalhar melhor a ordenação do território. Só que essa complexificação de competências que o município tem assumido, ela também demanda uma adaptação estrutural, uma reacomodação de atribuições para que exista uma especialização e essas funções possam ser adequadamente desenvolvidas. Na área ambiental, se a gente observar os exemplos que têm acontecido na América Latina, no caso da Argentina, do México e da Costa Rica e do Brasil, mais recentemente a partir de 2007, a tendência tem sido a gestão descentralizada das áreas protegidas, porque se entende que um ente que está fora que embora pertença à estrutura administrativa do poder público, esteja fora e seja gerido por uma pessoa jurídica própria, com patrimônio e receita próprios, ele tem maior autonomia técnica, administrativa e organizacional para gerir com maior eficiência essas áreas. Então, esse modelo, no Brasil, por exemplo, ele vem sendo aplicado desde 2007 com a criação do ICMBio, que foi uma forma de o Poder Público Federal descentralizar e retirar essa função, que antes era do IBAMA, na verdade, para a gestão de áreas de unidades de conservação federais. E olhando em retrospecto, nesses últimos 10 anos, a gente vê o quanto isso levou a uma profissionalização da gestão de unidades de conservação, que antes se imaginava que bastava um ato declaratório, bastava aquele ato político de reconhecimento do valor ambiental daquela área. E hoje a gente sabe que hoje já existe uma consciência do poder público e da sociedade de que não basta o ato declaratório, essa área precisa ser gerida, ela precisa ser administrada com ações continuadas. Não basta também ter ações episódicas, é preciso planejar esse território e é preciso ter ações continuadas de produção de conhecimento, de manejo nas áreas de fiscalização, de monitoramento, de acompanhamento das transformações do entorno e da própria unidade de conservação, no caso das unidades de conservação sustentável. Então, tudo isso, a gente acredita que a melhor forma de fazer é por meio de uma gestão descentralizada, porque é uma forma de especializar funções, de permitir que o município tenha como, que a secretaria, por exemplo, tenha como concentrar a sua atuação no leque de competências que ela tem, que já é enorme, e a gente resolve também, a nosso ver, um antigo paradoxo, que é o fato de a gente ter
um ente municipal que gere em conjunto uma unidade de conservação federal, mas a gente não ter essa mesma atenção especializada para as unidades de conservação municipais. Então, a gente acredita que a gente precisa dar esse passo, a gente precisa implementar essas unidades de conservação. A Fundação, nós como técnico, estamos muito entusiasmados, né, com essa ideia. A gente acha que isso pode ser muito importante para uma gestão integrada dessas áreas. A gente já tem uma infraestrutura administrativa que existente, então, diferente do caso do ICMBio, por exemplo, você não precisa construir uma sede administrativa, você não precisa dotar mobiliário próprio, você não precisa preencher cargos. Toda essa estrutura já existe no município de Campinas. Então, a questão é dar um melhor aproveitamento, assim, tratar essa questão com mais eficiência. A gente está buscando uma eficiência maior da gestão dos recursos públicos e ter uma atenção continuada para a gestão das unidades de conservação municipais. Então, a gente acredita que, por meio de um ente autônomo que tem essa capacidade de administrar toda a cadeia organizacional própria, porque a fundação, diferente de um órgão que está dentro da administração direta, ela realiza as próprias licitações, ela gera o próprio orçamento, ela define as próprias prioridades alocativas. Isso faz com que essa autonomia se reflita numa gestão muito mais próxima e muito mais eficiente mesmo, que consiga trazer essa continuidade dessas ações. Então, acho que... Falta só o último slide, penúltimo slide, vai ser muito rapidinho. Meu nome é Andréia, sou supervisora departamental da Secretaria do Verde. Vou aproveitar para apresentar as colegas antecedentes. A Ângela, diretora do Departamento do Verde da Secretaria, e a Sabrina, diretora técnica da Fundação José Pedro de Oliveira. Só para a gente poder apresentar o conjunto aqui de parcela dos técnicos que trabalharam nessa proposta. Bom, então, muito rapidamente, aqui é um apanhado dos trabalhos efetuados em conjunto, tanto da pasta ambiental quanto da Fundação José Pedro de Oliveira. A portaria conjunta da zona de amortecimento, que a Sabrina colocou, o plano de manejo da APA, também colocado por ela, os planos ambientais da Secretaria do Verde, em especial o plano de educação, o plano de recursos hídricos, e principalmente o plano do verde, né? Houve todo um conjunto de servidores trabalhando sob a coordenação da Secretaria do Verde, mas a expertise da Fundação foi importante nesse trabalho. O GALCA, que foi criado desde 2009, que estuda a possibilidade de criação de novas unidades de conservação no território municipal, termo de cooperação técnico entre a Prefeitura para regularização fundiária e gestão de unidade de conservação, convênio com o Fundamental PROAMB para ter capacidade de investimento. A gente já investiu em várias ações, já investiu na fundação em termos de plantio, quem investiu em outros projetos. Também participação da Secretaria do Verde nos conselhos da Fundação e a Fundação também participando dos conselhos vinculados à Secretaria do Verde, entre outros eventos também citados aqui pela Sabrina, de direito ambiental, de capacitação técnica, eventos com a região metropolitana, como a Ângela comentou, e por último, o que a gente tem festejado, que é a resolução conjunta entre os dois órgãos, que é para a criação do corredor ecológico da Arie Mata Santa Genebra, conforme foi colocado aqui também. Agora esse último slide não está dando muito para ler, mas é rapidinho, é só algumas questões, que são os próximos passos. Esses próximos passos, na verdade, retrata um diálogo, uma conversa técnica entre os servidores da Secretaria na época de meio ambiente, mais precisamente que eu me lembre que eu participei desse diálogo em 2012, quando a gente propôs para o então secretário, na época, o Herman, o Hildebrando Herman. A gente levou essa questão para ele, que a gente achava importante a gente começar a trabalhar com a Fundação José Pedro de Oliveira, essa passagem de algumas competências e tudo mais. Na época, por vários motivos, né, de investimento em outros projetos, como licenciamento ambiental, a questão governamental também, que não estava muito bem dirimida, né, estabilidade governamental, entre outras questões, acabou priorizando outros assuntos.
Quando houve a transição do governo do Pedro Serafim para a gestão Jonas Donizete, nós técnicos levamos esse assunto para o secretário Rogério Menezes, na transição mesmo, porque eram algumas propostas que a gente entendia de gestão. Entre outras, fortalecimento da secretaria, mas um dos itens que nós servidores colocamos como importante de estruturação de gestão em Campinas era esse assunto. Na época, o secretário entendeu pertinente, mas também tinha outras demandas, como estruturação da secretaria, como investimento em planejamento ambiental, construção dos planos, continuidade de fortalecimento de outros instrumentos de gestão. E também tinha uma ação civil pública do Ministério Público, que congelou, vocês se lembram, quase Campinas inteira 10 quilômetros, depois 2 quilômetros do entorno da Mata Santa Genebra, por essa lacuna de plano de manejo, conflitos com a zona de amortecimento, também não era um cenário que a gente entendeu muito propício. Na transição de gestão, a gente retomou os pontos novamente para o secretário acolheu, achou que era um momento propício, achou que a proposta nossa de técnicos era propícia e a gente já tinha conversado com o pessoal da Fundação José Pedro de Oliveira, mas aí a gente começou a estreitar melhor esses pontos, até porque estamos em momento de PPA, né, o planejamento de 4 anos dos próximos, do próximo governo e primeiro ano 3 anos desse governo e primeiro ano do governo que vem. Então é um momento da gente pensar nas questões estratégicas da gestão ambiental na cidade. E o que a gente pensou então? Não temos um formato fechado, a gente tem uma intenção, tem alguns conceitos, tem alguns estudos colocados, mas a nossa proposta então é elaborar um protocolo de intenções, porque em termos de gestão, do ponto de vista jurídico e administrativo, é assim que se começa um processo. Propomos a construção de um GT, de um grupo que vai então trabalhar nos instrumentos de integração para a gestão, como vai se dar essa gestão, né, qual é a fórmula mais propícia, estudar outros casos, entre outros. Esse GT, a gente entende que tem que ter equipe técnica como leitura técnica, mas também uma leitura comunitária, já com a internalização dos membros dos conselhos municipais, no qual o CONGEAP, o CONDEMA e o Conselho Administrativo da Fundação José Pedro de Oliveira a gente entende que precisa participar, porque precisa ter essa ponte, esse diálogo com a sociedade também. E a partir da construção desse grupo, um nivelamento técnico, intercâmbio entre equipes, diálogos e produtos. Para eventualmente a gente então chegar no final desse projeto, que seria a elaboração de uma legislação que vai mudar a estrutura administrativa da Secretaria do Verde, da Fundação, enfim, readequar a legislação para que essa gestão, essa mudança de gestão da administração direta vá para a administração direta através da Fundação de uma maneira qualitativa, integrada e muito bem pensada, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comunitário. Então essa que é a proposta que a gente tem aqui e que foi acolhida, né, pelo secretário Rogério e pelo presidente Tiago. E aqui, se vocês me permitem, né, porque já estamos com o tempo meio esgotado, a gente então convida, né, acho que é um momento aqui também de convidar que o CONGEAPA faça parte desse grupo que vai cuidar de estudar como que se daria então esse processo, né, de estruturação de gestão. Bom, a gente agradece a atenção e desculpa aqui pelo jogral, que cada um tem uma especialidade, então a gente acabou fazendo um jogral para